E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, aqui do canal Lotecando Sem Enrolação, para quem não me conhece, tá bom? Hoje é terça-feira, são 16 horas, tá tendo até jogo aí, no jogo 11, tem um jogo importante, o Osasuna está enfrentando nesse momento o Real Madrid, não sei quanto é o placar. Essa aqui é a grade que está no site da Caixa Econômica Federal exatamente neste exato momento, terça-feira, 16 horas. Se tiver alguma alteração, depois a gente volta aqui e manda bala. Esse aqui é a Loteca 1208, tá? Vai ter aqui o maior prêmio acumulado da história da Loteca, vai ser por volta de uns 7 milhões, estão calculando. Aí nós temos aí 8 jogos da 21ª rodada da Série A, 4 jogos da 23ª da Série B, um jogo do campeonato inglês ou da Premier League, a segunda rodada, e um jogo da segunda rodada da La Liga ou do Campeonato Espanhol. Mas deixando de lado tudo isso, bora lá sem enrolação, jogo 1, Bragantino e Fluminense. Bragantino hoje é o nono colocado, 8 vitórias, 3 empates, 9 derrotas, jogando em Bragança. 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Esse ano todo em casa são 9 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Perdeu os últimos 5 jogos. Esse ano só em 2 jogos não fez gol, mas também leva muito gol. O Fluminense é o oitavo colocado, 8 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Como visitante, 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Durante o ano de 2025, o Fluminense como visitante tem 13 vitórias, 8 empates, 9 derrotas. Os dois times com 27 pontos, um é o oitavo, o outro é o nono. Os últimos 10 jogos entre eles são 2 vitórias do Bragantino, 2 empates, 6 vitórias do Fluminense, para quem gosta de históricos. O último jogo em Bragança Paulista foi Bragantino 0, Fluminense 1. Na segunda rodada esse ano do Brasileirão foi Fluminense 2, Bragantino 1. Mas na próxima quinta-feira, sem ser essa agora, a outra, o Fluminense vai até Salvador encarar o Bahia, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Não sei se o Fluminense tem muito para se preocupar com o Bahia não, porque depois tem o jogo de volta que vai ser no Rio. Mas eu acho que essas viagens muito longas do Fluminense aqui podem acabar atrapalhando um pouquinho. Eu vou de empate no jogo 1. Jogo 2, Série B, Coritiba e Remo. Coritiba é o líder da Série B, 12 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Em Curitiba são 6 vitórias, 3 empates, só perdeu um jogo, só uma derrota. Em 2025 todo como mandante, o Curitiba tem 9 vitórias, 6 empates, só 2 derrotas, mas empatou os 2 últimos jogos em casa. O Remo é o quinto colocado, está muito bem o Remo. Tem 8 vitórias, 10 empates, 4 derrotas. Como visitante são 2 vitórias só, 6 empates e 2 derrotas. Foram 15 jogos entre Remo e Curitiba. Aí nós temos o histórico 10 vitórias do Curitiba, 4 empates, só uma vitória do Remo. Jogando em Curitiba foram 7 jogos, 6 vitórias do Curitiba e um empate. O último jogo no Paraná foi Curitiba 2-1. Na quarta rodada em Belém foi Remo 1, Coritiba 0. O Remo é um time assim que a gente não sabe o que esperar. Na última rodada todo mundo pensou que ia acabar ganhando o jogo e acabou não ganhando. Mas eu vou de Coritiba no jogo 2. Tá aí a marcação no Coritiba, eu acho que ele vem como um dos favoritos dessa rodada aqui. Jogo 3, Goiás e América. O Goiás é o segundo colocado. Uma vitória aqui pode até virar líder, né? Caso o Remo ganhe do Coritiba. E tem aí 12 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Em Goiânia são 7 vitórias, 3 empates, só uma derrota. Esse ano, como mandante, o Goiás tem 12 vitórias, 8 empates, só 3 derrotas. E ainda como mandante na Série B, fez gol em todos os jogos em casa. O América brigando para não cair, né? O 16º colocado, 6 vitórias, 4 empates, 12 derrotas, jogando fora de casa, só 2 vitórias, 1 empate, 8 derrotas. Aí nós temos aqui em 2025 o América como visitante, tem 3 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, só 3 vitórias o ano todo, hein? Os últimos 10 jogos entre eles tem 4 vitórias para o Goiás, 4 empates, 2 vitórias do América. Em Goiânia, o último jogo foi Goiás 2-1. Na quarta rodada desse ano foi América 1-0. Indo um pouquinho mais longe, tá? O América nunca venceu o Goiás em Goiânia. Em Goiânia foram 11 jogos, 8 vitórias do Goiás e 3 empates.
E eu vou continuar acreditando aqui que o Goiás pode ganhar esse jogo. Eu acho que vem como favorito, até mais que o Curitiba. E eu vou de coluna 1 no jogo 3. Jogo 4, voltamos à Série A, Cruzeiro e Internacional. Cruzeiro é o terceiro colocado, 11 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Como mandante, 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Esse ano, como mandante, o Cruzeiro tem 11 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, mas perdeu os 2 últimos jogos em casa, perdeu para o Ceará e para o Santos. O Internacional é o 12º colocado, 6 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. Como visitante são 2 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Em 2025, como visitante, o Inter tem 7 vitórias, 8 empates, 5 derrotas e venceu os 2 últimos jogos fora do Beira-Rio. Um perdeu os 2 últimos em casa e o outro ganhou os 2 últimos fora de casa. Os últimos 12 jogos entre eles são 5 vitórias, são 5 empates, 7 vitórias pro Inter, hein? Não tem nada do Cruzeiro aqui não, hein? 12 jogos, 5 empates, 7 vitórias do Inter. Em Minas foram 5 jogos, 3 empates, 2 vitórias do Inter. O último jogo em Minas foi 0-0. Na segunda rodada desse ano foi Internacional 3-0. E aí nós temos de volta aqui a Copa do Brasil. O Cruzeiro entra na Arena MRV contra o rival Atlético Mineiro. E aqui eu vejo o Inter jogando bem, estou gostando muito de ver o time do Inter. E o Cruzeiro pode acabar aí se preocupando com o Atlético Mineiro. Eu acho até que o Cruzeiro vem um pouquinho mais como favorito, mas eu vou buscar aqui uma surpresa. Eu vou de Internacional no jogo 4. Tá aí a marcação no Inter. Eu acho que o Cruzeiro pode acabar se preocupando um pouquinho com o Atlético Mineiro. O Internacional, acho que amanhã pode acabar saindo fora da Libertadores pelo Flamengo. Só vai restar o Campeonato Brasileiro e o Inter vai querer buscar isso aí de qualquer jeito. Jogo 5, CRB e Atlético Paranaense. O CRB é o 10º colocado, 9 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, empata muito pouco. Jogando em Maceió, são 6 vitórias, só 1 empate e 2 derrotas. Esse ano todo como mandante, o CRB tem 14 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. O Atlético Paranaense é o 12º colocado, 7 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. Como visitante são 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. O Atlético Paranaense em 2025 todo como visitante tem 7 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. Ainda como visitante fez gol em todos os jogos fora de casa do Atlético Paranaense, hein? Jogaram só 5 vezes, um contra o outro, 2 vitórias do CRB, 3 empates e 3 empates, né? Nunca empataram, aliás, desculpa, tá? 2 vitórias do CRB e 3 vitórias do Atlético Paranaense. Nunca empataram e o mandante sempre venceu, tá? Em Alagoas foram 2 jogos, 2 vitórias do CRB, já que o mandante sempre ganhou o jogo. O último jogo em Alagoas foi CRB 1-0. Na quarta rodada desse ano foi Atlético Paranaense 2-0. Só que na quarta-feira o Atlético Paranaense recebe o Corinthians em Curitiba pela Copa do Brasil. E aqui nós temos, né, um joguinho aqui que o mandante sempre ganha, né? Mas para garantir aqui não sei, o Atlético Paranaense tem melhorado um pouquinho. Eu vou fazer o meu primeiro duplo aqui no jogo 5. Estou colocando um empatezinho ali porque o CRB é aquele outro time que também você acha que ele vai ganhar, ele não ganha e vai por aí afora. Jogo 6, Grêmio e Ceará. O Grêmio é o 13º colocado, 6 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. Na sua arena, 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Em 2025 todo, na sua arena, são 11 vitórias, 7 empates, 3 derrotas. É muito forte em casa o Grêmio. Pega o Ceará, o 10º colocado, 7 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. Como visitante não vai bem, só 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Esse ano todo como visitante o Ceará tem 8 vitórias, 3 empates, 8 derrotas. E aí nós temos o histórico aqui, né? Os últimos 10 jogos entre eles, 5 vitórias do Grêmio, 2 empates, 3 vitórias do Ceará. Jogando no Sul, são 4 vitórias do Grêmio e 1 empate. O último jogo em Porto Alegre foi Grêmio 2-0. Na segunda rodada do Brasileirão esse ano foi Ceará 2-0. Jogo equilibrado. Tá, mas aí depois de vencer aí o Atlético Mineiro, né? Quem sabe o Grêmio não se empolga. Eu acho que vai ter casa cheia, tá? E o Grêmio tem tudo aí para melhorar, tá? Eu vou arriscar, tá? Me preocupa muito o empate no jogo 6, mas eu vou de Grêmio seco.
Jogo 7, talvez aqui um joguinho dos mais difíceis, né? O ideal seria um triplo no jogo 7. Vasco e Corinthians. O Vasco é o 16º colocado. 5 vitórias, 4 empates, 9 derrotas. Em São Januário, só 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. O Vasco em 2025 todo, como mandante, tem 9 vitórias, 8 empates, 5 derrotas. E por último, aí goleou o Santos no Morumbi, né? 0-6. O Corinthians é o 14º colocado, 5 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. Como visitante, só 1 vitória, 4 empates, 5 derrotas. Esse ano todo, como visitante, o Corinthians tá bem, hein? São 8 vitórias, 8 empates, só 8 derrotas. Está a 6 jogos sem vencer. Vem de 3 empates e 3 derrotas o Corinthians. Os últimos 24 jogos, entre eles, para quem gosta de histórico, 1 vitória só do Vasco, 8 empates, 15 vitórias do Corinthians. Jogando no Rio, 1 vitória do Vasco, 6 empates, 4 vitórias do Corinthians. O último jogo no Rio foi Vasco 2-0. E na terceira rodada do Brasileirão esse ano foi Corinthians 3, Vasco 0. E aí nós temos a Copa do Brasil, né? O Vasco na quarta-feira vai receber o Botafogo em São Januário. E na quarta-feira também o Corinthians vai ter que ir até Curitiba contra o Atlético Paranaense. Acho que vai ser aqui, eu acho que esse aqui, Vasco e Corinthians, é a última chance do Dorival Júnior. Eu acredito que não, vai ter outro. E como eu tinha falado no outro vídeo, né? Aconteceu com o Mano Menezes também, né? E o time acabou indo bem e se empolgou. Eu só não sei aqui, pessoal, como é que tá esse time do Corinthians. Eu acho que o Yuri Alberto não volta mais. Mas eu gostei muito da participação do Vitinho no último jogo, tá? Eu vou de empate no jogo 7. Jogo 8, Paysandu e Operário. Outro joguinho para triplo aqui, hein? O Paysandu continua em 19º, 4 vitórias, 9 empates, 9 derrotas. Em Belém só são 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Esse ano todo o Paysandu como mandante, só 5 vitórias, 9 empates, 6 derrotas. 5 jogos sem vencer, vem de 3 empates e 2 derrotas. Um time que empata bastante. O Operário é o 14º colocado, 7 vitórias, 5 empates, 9 derrotas. Como visitante só tem 2 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. O Operário em 2025 como visitante só tem 4 vitórias, 10 empates, 7 derrotas. Ainda vai jogar hoje à noite contra o Avaí, hoje à noite, terça-feira. E é outro time aqui que também empata bastante os dois, né? Entre eles, no histórico, só tiveram 6 jogos, 1 vitória para cada um e 4 empates, claro, né? Em Belém, 1 vitória do Paysandu, 1 empate. O último jogo em Belém foi 1-1. Na quarta rodada do Brasileirão da Série B esse ano foi 0-0 em Ponta Grossa. Joguinho bem difícil, né? Eu vou apostar no empate no jogo 8 também. Jogo 9, Bahia e Santos. Bahia hoje é o 4º colocado, 9 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Em Salvador tem 6 vitórias, 3 empates, ainda não perdeu em casa. Esse ano, como mandante, o Bahia tem 20 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. 8 jogos sem perder, 5 vitórias e 3 empates. O Santos é o 15º colocado, 6 vitórias, 3 empates, 10 derrotas. Como visitante foram 3 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. Em 2025, todo como visitante, o Santos só venceu 4 vezes, 4 empates, 10 derrotas. Depois aí que sofreu a goleada do Vasco, né, e a demissão do técnico, fica difícil imaginar o que vai esperar, o que a gente espera do Santos e do Neymar, né? Os últimos 6 jogos entre eles foram 4 empates, 2 vitórias do Santos. O último jogo em Salvador foi Bahia 1, Santos 2. Na segunda rodada na Vila Belmiro foi 2-2. E aí nós temos aí de novo, né? A volta à Copa do Brasil. O Bahia em Salvador vai receber o Fluminense na próxima semana. Só que tem o seguinte, né? Depois o Bahia vai ter o jogo de volta no Rio. Então, se o Bahia poupar alguém aqui para poder encarar o Fluminense em Salvador e melhorar um pouquinho, e o Santos, eu realmente não sei o que vai acontecer, tá bom? Eu vou buscar uma baita de uma zebra aqui, tá bom? Eu vou de Santos. Pô, Eduardo, você é louco? Não, não sou louco, não. Só uma intuição, tá? Vocês lembram lá o Atlético Mineiro e Grêmio? Eu coloquei Grêmio seco e deu Grêmio, né? Então vamos lá, a gente tem que procurar uma zebra. Eu acho que essa aqui pode ser uma boa. Eu acho que o Neymar deve estar mudando bastante o time para entrar em campo. Eu acho que não precisa nem de técnico, quem manda lá é o Neymar mesmo. Bora pro jogo 10. Jogo 10, Fulham e Manchester United. Segunda rodada da Premier League ou campeonato inglês.
Na primeira rodada aqui o Fulham empatou fora de casa em 1-1 com o Brighton. Em 2024, o Fulham ficou em 11º colocado, 15 vitórias, 9 empates, 14 derrotas. Em casa foram 7 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. O Manchester United, na primeira rodada em casa, perdeu para o Arsenal, normal, né? Por 0-1. Em 2024, foi o 15º colocado, 11 vitórias, 9 empates, 18 derrotas. Como visitante só venceu 4 jogos, 6 empates, 9 derrotas. Os últimos 20 jogos, entre eles, foi uma vitória do Fulham, 3 empates, 16 vitórias do Manchester United. Ano passado foram 2 jogos e 2 vezes 1-0. 1-0 para o Manchester, tá? O Manchester ganhou na casa do Fulham por 0-1 e depois em casa ganhou do Fulham por 1-0. Eu vou ficar aqui com o histórico todo pendente aqui e eu vou de Manchester no jogo 10. Jogo 11, Osasuna e Valência. Segunda rodada da La Liga, o Campeonato Espanhol. O Osasuna está jogando a primeira rodada agora, hoje, nesse momento, contra o Real Madrid. E o placar aqui, eu não sei quanto é que é, não olhei, não vou me empolgar. Mas o Osasuna em 2024 ficou em 9º lugar, 12 vitórias, 16 empates, 10 derrotas. Como mandante, teve 10 vitórias, 6 empates, só perdeu 3 jogos em casa. O Valência começou a primeira rodada empatando em casa com o Real Sociedade em 1-1. E o Valência em 2024 foi o 12º colocado, 11 vitórias, 13 empates, 14 derrotas. Como visitante, não foi bem. 2 vitórias, 8 empates, 8 derrotas. Ainda em 2024, na 7ª rodada, foi Valência 0, Osasuna 0. E o ano passado, na 26ª rodada do jogo de volta, foi Osasuna 3, Valência 3, 2 empates. Mas eu não sei aqui, meu histórico aqui está pintando aqui, eu vou de Osasuna no jogo 11. Jogo 12, Juventude e Botafogo. Juventude é o 18º, 4 vitórias, 3 empates, 11 derrotas. Em Caxias, 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Em 2025 todo, em Caxias, a Juventude tem 9 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. O Botafogo é o 5º colocado, 8 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Como visitante, são 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Esse ano todo, o Botafogo como visitante, 9 vitórias, 3 empates, 12 derrotas. Os últimos 4 jogos em Caxias, entre Juventude e Botafogo, 2 vitórias da Juventude e 2 empates. O último jogo em Caxias foi Juventude 3-2 em cima do Botafogo. Na segunda rodada do Brasileirão esse ano no Rio foi Botafogo 2-0. E olha, de novo, voltando a falar da Copa do Brasil. Na quarta-feira o Botafogo vai encarar o Vasco em São Januário. Só que aqui é o seguinte, tá, pessoal? Não me chame de louco, hein? Ó, meu raciocínio. Botafogo está no Rio. Vai essa semana até Quito, no Equador, é uma viagem longa e cansativa. Tá? Tem problema de altitude. Aí vai ter que retornar para sábado estar em Caxias para enfrentar o Juventude. Depois vai para o Rio para poder enfrentar o Botafogo em São Januário. Não sei porquê, tá? Mas eu acho que vai poupar o seu time. Eu acho que vai mesmo, tá? Não tem como. E eu vou de Juventude no jogo 12. Jogo 13, Fortaleza e Mirassol. Fortaleza hoje é o 19º colocado, 3 vitórias, 6 empates, 10 derrotas. No Ceará, 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Em 2025 como mandante, o Ceará não está ruim não, 10 vitórias, 5 empates, 9 derrotas, mas perdeu os 2 últimos jogos. O Mirassol, excelente campanha, né? Quem diria, é o 6º colocado. Aliás, eu disse, tá? Na primeira rodada do Brasileirão lá, quem pegar meu vídeo vai ver que eu falei que o Mirassol vinha para não cair esse ano. É o 6º colocado, 7 vitórias, 8 empates, 3 derrotas. Jogando fora 2 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Esse ano todo como visitante, o Mirassol tem 4 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. 31 jogos esse ano, o Mirassol, e só em 3 não fez gol. Dos 31 jogos do Mirassol esse ano todo, só em 3 não fez gol. Será o primeiro jogo oficial entre Fortaleza e Mirassol. Se fosse em Mirassol, eu não teria a menor dúvida em quem eu jogaria, tá bom? E eu vou de empate no jogo 13. Esse joguinho 13 aqui, o ideal seria um triplo aqui, viu?
Bora lá, jogo 14, São Paulo e Atlético Mineiro. São Paulo hoje é o 7º colocado, 7 vitórias, 8 empates, 5 derrotas. No Morumbi, 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Esse ano todo como mandante, 12 vitórias, 8 empates, 3 derrotas. Os últimos 7 jogos, o São Paulo tem 5 vitórias e 2 empates, não perdeu a 7 jogos. O Atlético Mineiro é o 11º colocado, 6 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Como visitante, só 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Em 2025, o Atlético Mineiro como mandante tem, como visitante, 8 vitórias, 8 empates, 7 derrotas. Os últimos 11 jogos entre eles, 6 empates e 5 vitórias do Atlético Mineiro. 11 jogos que o São Paulo não ganha, hein? No Morumbi, os últimos 5 jogos, 3 empates, 2 vitórias do Atlético Mineiro. E aí, de novo, o último jogo no Morumbi foi 2-2. Na segunda rodada em Minas foi 0-0. E na quarta-feira o Atlético Mineiro tem a Copa do Brasil contra o seu rival Cruzeiro. Tá? Então aqui também pode ser que o desgaste para o Atlético Mineiro também seja grande. Tá? Um jogo contra o São Paulo é difícil. O São Paulo, um time no Morumbi, é um time bom. Tá? E eu vou de São Paulo no jogo 14. Pessoal, tá aí meu joguinho, tá? Esse aqui é o joguinho de R$4, mas você vai fazer só isso? Não, não vou fazer só isso, eu devo fazer o jogo aqui com 5 ou 6 duplos, ou 2 triplos e 2 duplos, não sei ainda, vou pensar. Vou esperar até quinta-feira para eu saber ali, tipo o Corinthians, se o Debay vai jogar ou não, o que tá acontecendo com o Santos, vou esperar até quinta, tá bom? Mas na quinta-feira ou na sexta de manhã, eu posto ali nos comentários, que nem eu fiz semana passada, o meu joguinho completo. Tá bom? Hoje é terça-feira, 16 horas. Uma boa semana para todo mundo, tá? Com bastante saúde e boa sorte.